Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos convidar a nossa acadêmica de hoje, a Yolanda. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vai chegando o pessoal para nossa live. Que bom, A estão todos Yolanda aí. já se Oi, conectou. Yolanda. Tudo Oi, bem? Yolanda, tudo bem? Oi, Como vai? Boa tudo noite. bem? Boa noite. O pessoal está entrando aí aos pouquinhos. Para quem está chegando aí novo na nossa live, toda semana, segunda-feira, às 20h37, a gente faz um encontro falando de algum tema relacionado à neurocirurgia, neurologia, neurociências, de maneira rápida, clara e objetiva, voltado para o público geral, para profissionais da saúde e acadêmicos de medicina, que é o nosso grupo principalmente. E toda semana nós temos um acadêmico participando. Essa semana a Yolanda, agora ela vai se apresentar e falar para a gente por que se interessou pelo projeto, por que se interessou pela área da neurocirurgia. E ela foi uma das pessoas também que me inspiraram em fazer esse projeto, que ela foi uma das primeiras acadêmicas que entrou em contato comigo também. Boa noite, Yolanda. Pode se apresentar para a gente aí, por favor. Boa noite, gente. Meu nome é Yolanda. Eu sou acadêmica do 12º período em Teresópolis. Atualmente, eu sou a presidente da Liga de Neurocirurgia, Neurologia e Neurociências de Teresópolis também. E, na verdade, eu gosto de neurocirurgia desde antes de pensar em fazer medicina, assim. E o projeto me encantou muito porque eu vejo que através desse projeto, né, vocês mostram como que é possível sim fazer neurocirurgia, vocês desmistificam a neurocirurgia de uma forma fácil e acessível, além de mostrar que o neurocirurgião é sim acessível, né, diferente do que falam por aí. Yolanda, eu vou além. É possível você ser médico, é possível você ser cardiologista, neurologista, neurocirurgião, anestesista, o que você quiser. Basta você querer, basta você se empenhar. Você pode conseguir qualquer coisa. O céu é o nosso limite. Aliás, os grandes limitadores geralmente somos nós mesmos. A gente às vezes impõe diversas barreiras, às vezes explícitas, às vezes implícitas. Então, basta você querer ser médica, basta você querer ser neurocirurgiã e correr atrás. Estudar, se empenhar. É isso mesmo. Com Então, certeza. então a gente vai começar a nossa live com o quadro clínico. Só lembrando de todos o tema e a principal pergunta da nossa live é hoje. Lombalgia. Quando procurar um especialista? Você que tem dor lombar, você que tem alguém na família que tem dor lombar, com certeza, eu tenho certeza que alguém aí ou já teve alguma dor lombar na vida, ou conhece alguém que já teve. Eu já tive. Você já teve, Bruno? Ah, já. Você já teve, Yolanda? Já teve dor Com lombar? certeza. Com certeza. Já. Então, quando procurar um especialista? Quando deve ser investigada essa dor? Né? Essa é a nossa principal pergunta que a gente vai responder na live hoje. Né? Agora, a gente vai começar com um caso clínico que a Yolanda vai passar para a gente. Pode falar, Yolanda. Então, paciente, 62 anos, com relato de dor lombar há muitos anos. Há 2 meses, apresenta irradiação para a perna direita e formigamento no membro. Nega história de trauma. Previamente rígido. Ao exame, dor à extensão e flexão lombar, sem déficits motores, sinal de Laseg 35 graus, membro inferior direito. Então, na sua opinião, esse paciente precisa procurar um especialista ou não? Yolanda? Precisa. Precisa, né? Ele... Pode Isso. falar. Então, assim, Então, ele já vinha apresentando uma dor lombar de longa data, né, de há muitos anos,
Só que essa dor lombar, ela teve uma mudança no padrão dela, né? Ela começou, então, há 2 meses, ela começou a irradiar para a perna, teve o formigamento, e além disso, o paciente teve sinal LASEG 35 graus, né? Que é um sinal já que vai apresentar aí pra gente um sinal de alarme. É um sinal de comprometimento radicular. É um sinal de uma provável radiculopatia. Então, você falou muito bem. Tem os aspectos desse caso que nos levam à necessidade de investigação. É a radiculopatia, que é a dor irradiada com formigamento e essa alteração no exame físico. É um paciente que teve uma piora, né? Ele teve uma mudança do padrão da dor. E eu vou começar falando do que eu acho. Eu acho que muito poucos pacientes não devem ir para o especialista. Ou seja, a maioria merece especialistas, sim. E agora eu vou explicar por que eu acho isso, da onde que eu tiro isso, baseada na nossa experiência do dia a dia, né? A gente observa fatores, a gente observa sinais que os pacientes apresentam, que muitas vezes é de difícil identificação da causa, é difícil indicar o tratamento e que a gente acredita que esse paciente, a maioria vai ter indicação de ir para um especialista. Quais são os principais fatores que nos levam a pensar isso? Primeiro, o paciente que procura um médico por causa de uma dor lombar, em 90% das vezes, ele já se automedicou em casa. Ou o vizinho indicou, um familiar indicou, toma esse remédio que é bom para dor lombar. Ou essa dor já é uma dor que ficou persistente e levou à procura para um especialista. Então, a gente já começa a avaliar um tipo de refratariedade nessa dor. Outra coisa é que, apesar de muita gente ter dor lombar, não é tão simples diferenciar as causas, porque são muitas causas de dor lombar. Tem desde doenças reumatológicas, neoplásicas, fraturas, hérnia de disco, né, discopatias em geral, tem várias causas, tem doença renal, tem doenças ósseas. Então, assim, muitas vezes fica difícil para quem atende ali da primeira vez identificar essas causas e saber se esse paciente tem que ser investigado ou não. Outra coisa, muitas vezes o paciente que tem dor lombar, ele procura o serviço de emergência. Procura o serviço de emergência hoje, toma uma injeção, vai embora para casa. Passa alguns dias, volta, toma injeção, vai embora para casa. Então, todos aqueles médicos que estão avaliando aquele paciente estão tendo como se fosse um paciente de primeira consulta e ninguém encaminha e ninguém investiga e muitas vezes está diante de um caso mais grave. E a gente vai falar... E só posterga, né, o tratamento que poderia ser precoce e muito mais efetivo. Sim. Então, além de onerar, acabar onerando também o sistema de saúde, né? Com certeza. É muito importante essa avaliação. Existem sinais que a gente considera bandeira vermelha, que são sinais que nos alertam para a possibilidade de gravidade diante de uma dor lombar. Esses sinais, eles vão estar em torno, geralmente, de 3 diagnósticos, que é a malignidade, a fratura e a infecção. Então, todos os pacientes que têm qualquer sinal de alarme, esses você tem que ter certeza absoluta que precisa de uma avaliação por um especialista. Paciente que já teve uma neoplasia, o paciente menor de 20 anos, ou paciente idoso, ou um paciente que tenha por volta de 50 anos e algum trauma no passado associado. O paciente que usa corticoide, o paciente que tem um diagnóstico de osteoporose, paciente que tem uma dor principalmente noturna, paciente que leva a pensar em infecção, por exemplo, paciente imunossuprimido, paciente que tem diagnóstico de HIV, o paciente que apresentou febre, a febre é muito importante, é um sinal de alarme. Paciente que tem dor lombar e febre, ele tem que ir para a emergência. Pode ser uma infecção na coluna. Se esse paciente tiver uma lesão de pele associada, mais um sinal.
um paciente que faz abuso de substância psicoativa, né? E um dos principais fatores é a dor intensa, é a dor intratável, é a dor que não passou com remédio comum. Todos esses pacientes merecem uma atenção redobrada. Então, diante desses sinais de alarme, a gente sempre tem que pensar em algumas causas mais específicas da dor lombar. Então, quando indicar especialista? A minha opinião são todos os pacientes. Sempre. Porque eu acho que sempre tem que ser encaminhado ao especialista. É sempre possível? Às vezes não. Às vezes você está diante de um serviço onde o especialista é muito longe, né? Que é o que a gente vive atualmente no SUS. Mas você tem que encaminhar. É um resguardo para o médico e é uma orientação também para o paciente. Se você tem possibilidade de procurar um especialista, procure um especialista para tratamento da sua dor lombar. E, no geral, quando você atender na primeira vez um paciente com dor lombar, todos esses sinais de alarme têm que estar em mente. E eu quero chamar a atenção para 2 diagnósticos. Um mais simples e um de gravidade, que inclusive indica uma emergência cirúrgica. Um de gravidade é a síndrome da cauda equina. O que é isso? É uma síndrome em que há compressão das raízes nervosas e essa compressão vai causar uma anestesia, perda da sensibilidade na região inguinal, que a gente chama de anestesia em cela, na região perianal, inguinal. O paciente tem uma alteração esfincteriana. Tudo isso associado, é claro, ao episódio de dor lombar e também à fraqueza de membros inferiores. Essa é uma das poucas indicações de uma intervenção, uma cirurgia da coluna de emergência. Só para lembrar que, só acrescentar o que ela falou, essa síndrome geralmente acontece com hérnias de disco em segmentos altos da coluna lombar e comprime não diretamente as raízes, mas geralmente o início delas, o cone medular. Então, geralmente é uma lesão que comprime o final da medula, que é diferente da compressão de raiz nervosa. Isso é um sinal de tratamento de emergência. O paciente tem que procurar emergência, ser submetido a exame diagnóstico. E provavelmente a cirurgia de emergência também. Um dos diagnósticos mais comuns da dor lombar é a síndrome da dor miofacial, que é aquela típica dor muscular. O paciente às vezes tem pontos dolorosos na coluna lombar, que a gente chama de pontos de dor em gatilho. Em geral, é um paciente que é sedentário ou obeso e já tem uma fraqueza da musculatura abdominal, da musculatura lombar e um encurtamento isquiotibial. Então, esse é um tipo de alteração muito comum, mas não é tão diagnosticada. E muitas vezes o tratamento também é um tratamento específico. Então, eu queria chamar a atenção para esses 2 diagnósticos. Um é o mais comum e um em relação ao que é mais grave, né? Para essa diferença, muitas vezes, o especialista que vai conseguir avaliar. Mas esses sinais de alarme, todos têm que saber para saber quando o paciente vai ser orientado a já procurar a emergência, a já ser internado, que é o caso da síndrome da cauda equina e a presença de febre associada. E então, assim, em relação ao nosso caso, a gente acha sim que tem que indicar o especialista sempre quando estiver diante de um paciente, é orientado, é necessário essa avaliação, né, de procurar um especialista. É super importante. Dor lombar não é uma coisa tão boba como muita gente pensa, né? Tem pacientes que têm fraturas não diagnosticadas que acabam sendo reveladas quando o paciente já está com a compressão, né, de raiz, compressão medular, já com um déficit estabelecido, que muitas vezes poderia ter sido descoberto bem antes, né? Então, assim,
essa avaliação, é essa que eu queria chamar a atenção para vocês, são os sinais de alarme e a importância de um especialista na avaliação da dor lombar. Você pode falar? Pode falar. Assim, uma questão bem frequente é para quem encaminhar? Encaminha para o neurocirurgião, encaminha para o ortopedista ou encaminha para a clínica da dor, né? Que aí engloba também os anestesistas. Eu vou responder essa. A formação do especialista em coluna ela é muito ampla, ela é muito diversa, né? Então, o neurocirurgião, ele tem essa formação naturalmente. O ortopedista, ele se subespecializa em tratamento de coluna. Assim como o anestesista, que hoje, atualmente, é uma das especialidades que mais se aprofundou no tratamento da dor. Então, os três estão aptos ao tratar. Agora, se você me perguntar qual que eu iria, é claro que eu vou puxar a sardinha para a neurocirurgia, é claro. Mas, obviamente, existem profissionais excelentes na área de ortopedia, na área de anestesia. Eu conheço alguns, tanto de uma área como da outra área, que fazem um tratamento de uma forma extremamente eficaz. Tá? E, mais uma vez, você tem que procurar um especialista em coluna, seja lá qual ele for. O neurocirurgião, o ortopedista, o anestesista, né, que é o clínico da dor, enfim, tem que procurar ajuda. Por quê? Não só para o diagnóstico, mas para o tratamento. Às vezes o tratamento é uma dorzinha que está incomodando a pessoa há dias, semanas, por vezes meses, como infiltração no ponto gatilho, por conta da síndrome miofascial, faz uma infiltração de ponto gatilho, ela vai ter uma qualidade de vida, pelo menos durante alguns dias, ou de uma forma permanente, que ela já não tenha meses, a semanas ou a dias. Entende? Então é para tratamento e para diagnóstico. Até para iniciar, nesse caso que ele falou do bloqueio, para iniciar uma fisioterapia de qualidade, muitas vezes a dor é limitante para o paciente. Então, nesse ponto, é bem importante essa questão do bloqueio de ponto gatilho, que é um procedimento que comumente a gente realiza. Uhum. Tem alguma dúvida do pessoal para a gente responder? Tem uma pergunta aqui do Luiz Henrique. Boa noite. Quais raízes lombares são mais comuns? Comuns Provavelmente ele perguntou quais são as de dor mais radicular, dolorosas, né? Eu acredito Mas que seja eu essa acho pergunta. que mais acometidas. Quer responder? Sim, as raízes mais comumente acometidas são as dos dois últimos níveis lombares, né? O nível L4 e L5, que correspondem às raízes de L4 e L5 descendente, e o nível L5-S1, que corresponde às raízes de L5 e S1 descendente. Então, essas três raízes, L4, L5 e S1, são as mais comumente acometidas nas discopatias, nas doenças de disco. Mais alguma pergunta? Eu acho que não. Eu acho que foi só. Eu queria acrescentar algo em relação ao exame físico, que tem sinais muito importantes no exame físico da coluna lombar que chamam a atenção. Por exemplo, palpação da coluna lombar. É um dos momentos em que a gente faz o diagnóstico de uma dor miofacial. Presença de alteração de sensibilidade, no caso, hipossensibilidade, falta de sensibilidade, né? Alteração de outra parte da sensibilidade, que é a propriocepção, a presença de perda de força, que é o déficit motor. Isso, com certeza, é indicação de investigação. Se for uma instalação no déficit motor agudo, ele tem que ter investigação imediata. É um paciente que tem que ser internado para essa avaliação. É muito importante. E outras alterações, por exemplo, paciente que ao toque sente muita dor. Também é um paciente que merece investigação. Dores intensas. Paciente com infecção de coluna, espondilodicite, às vezes ele estabelece uma dor intensa e não tem outros sinais, ou tem febre associado. Então, é muito importante esse exame, essa avaliação
seja na emergência, seja no paciente que procura em consultório, né? Tem sinais no exame físico que não podem ser deixados de lado. Se eu pudesse deixar uma coisa gravada para vocês, é a presença da radiculopatia, tanto na história quanto no exame físico, é a presença do déficit motor e os sinais de alarme no geral, que é claro que a gente tem que lembrar de tudo, mas relacionar com malignidade, relacionar com trauma, né, com a questão da fratura e relacionar com a infecção. Pensou em malignidade, trauma ou infecção, encaminhar o paciente ao serviço de emergência. Mais alguma pergunta? Doutora Luana, o Elton disse aqui: meu pai vive de medicamentos para dores lombares devido ao medo de hospitais e agulhas. Acho que isso só reforça mais ainda, né? Como retarda esse tratamento, e eu vou dar uma os efeitos sugestão a colaterais ele. do medicamento. Tá com medo de hospital, vai no nosso consultório, não tem problema nenhum. Vai ser bem acolhido, vai ser bem examinado, bem atendido e bem tratado. Com certeza. E Douglas, que é o meu vice-presidente, inclusive na Liga, está perguntando: o raio-x de coluna auxilia em algum diagnóstico diferencial na emergência? Sim. Pode falar? O raio-x de coluna na emergência. Primeira coisa, você pediu o raio-x, você tem que saber olhar. Ou ter alguém para te auxiliar a olhar. Um radiologista, alguém do tipo. O raio-x de coluna na emergência é: o paciente teve trauma, você vai avaliar a presença de fratura. Às vezes uma redução do espaço discal, né? Também vai indicar uma presença possível. Você não consegue ver a hérnia, mas você pode imaginar. Pensar na possibilidade de ter uma hérnia ali naquele local onde teve a redução do espaço discal. Outros sinais é a espondilolistese, que é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, que é um sinal, que é uma causa comum de dor lombar. E até a espondilodicite, às vezes você vê uma destruição dos platôs das vértebras que pode chamar atenção na possibilidade desse diagnóstico. Acho que essas são as principais alterações que você ia ver num raio-x de coluna no pronto-socorro. Tem mais pergunta. Tenho muita dificuldade ao elevar as pernas. Fiz bloqueio em dezembro e agora não consegui manter o trabalho de fortalecimento. Minha dor está voltando. Sim, o bloqueio... O que eu posso fazer? Então vamos lá, Yolanda. O bloqueio... Ele é feito para tratamento da dor, exclusivamente para tratamento da dor. Ele não trata a origem da dor em grande parte das vezes. Só uma pergunta. Temos que separar, porque eu não sei se é esse bloqueio que ela está falando. Tem um bloqueio facetário. Tem um bloqueio facetário, que é um procedimento que a gente realiza, vai com a agulha lá na faceta, lá no ramo dorsal da raiz ventral e infiltra medicação lá. E tem o bloqueio de ponto gatilho, que é aquele bloqueio mais superficial, que a gente faz com anestésico ali nos pontos de contratura da musculatura. Então, são dois tipos de procedimento diferentes que comumente são chamados de bloqueio. Né? É difícil falar o que aconteceu, né? Se realmente foi o bloqueio, porque o bloqueio ele tem uma duração. É um anestésico, é uma medicação que você está aplicando ali. Quando você aplica uma medicação corticoide de depósito, a tendência é que dure de 3 semanas a 2 meses no máximo. Em geral, dura 3 semanas. Então, em geral, o paciente vai voltar a apresentar dor. Às vezes, é uma ajuda que a gente faz para o paciente iniciar a fisioterapia. E tem que ver qual que é a causa. Realmente, qual a causa e qual foi o bloqueio que ela fez. Se for um bloqueio miofacial, se tratou da maneira correta. Se for um bloqueio facetário, se é um paciente que tem indicação de risotomia, ou se é um paciente que está fazendo uma fisioterapia de qualidade, a fisioterapia indicada para ela. Então, só bloqueio fica um pouco vago, assim, essa resposta. Eu espero ter ajudado. Aqui ela até disse que foi... que foi um bloqueio facetário em L4, sim. L5. O bloqueio, em geral, quando a gente indica, na maioria das vezes, o bloqueio facetário é um teste, né? Se o paciente tem uma boa resposta naquele momento ao bloqueio, a gente programa um outro procedimento por radiofrequência, quando o paciente tem síndrome facetária.
talvez seja uma indicação para essa paciente. Tem mais uma pergunta. Vi, tenho um conhecido que tem depressão crônica e diz que quando está relaxado, a dor passa. A depressão pode estar ligada à lombalgia? Pode. A depressão, qualquer estado de estresse emocional, involuntariamente causa contraturas musculares. Então, não somente lombalgia, mas pode causar dorsalgia, cervicalgia, mialgia de uma forma geral. Então, é muito comum a gente ver a associação de lombalgia crônica, dorsalgia crônica, com quadros de depressão, com quadros de ansiedade. Então, as doenças psiquiátricas estão relacionadas, sim, com a dor nas costas de uma maneira geral. Lombalgia, dorsalgia. E se quer ver uma outra coisa que está muito relacionada com dor? Uma noite mal dormida. A qualidade do sono está diretamente proporcional à qualidade que você tem nas costas, né? Então, uma noite mal dormida provoca contraturas musculares ao longo do dia e ao longo da noite também, é claro. Além disso, o humor deprimido, o paciente que tem um quadro de depressão, às vezes ele não consegue fazer o tratamento de maneira eficaz, aderir a todas as orientações médicas, por exemplo, realizar fisioterapia, não ficar só em repouso, né? Todas essas medidas, né, que a gente indica no tratamento, às vezes quando a pessoa está deprimida, ela não consegue realizar da melhor maneira, realizar um tratamento de qualidade e, consequentemente, não melhorar. E aí tem um valor prognóstico também, Sim, né, na avaliação sim. do paciente. O humor deprimido está dentre os fatores de prognóstico ruim, né? O pouco apoio social também está relacionado a um prognóstico ruim nos pacientes com dor lombar. A Poliana, que foi da pergunta anterior, disse que o tratamento dela paralelo é com duloxetina também. Sim, é uma das medicações utilizadas para dor crônica, né? A duloxetina é um antidepressivo. Então, além de tratar a dor crônica, ela tem outros tipos de tratamento também, né? Interessante que algumas medicações são lançadas no mercado com um propósito e depois acabam servindo para outros tipos de tratamento. Então, além de ter uma ação boa no tratamento da dor crônica, ela também trata, sim, quadros de depressão, também consegue fazer o tratamento dos quadros de ansiedade. E se tiver associação das duas coisas, é uma excelente medicação para tratamento de dor. O William mandou. Meu bebê passou por uma cirurgia de crânioestenose. A doutora Luana participou junto com a doutora Maída. Doutor Maída. Hoje ele tem diagnóstico de autismo leve. Ele pode ter adquirido esse autismo através da cirurgia? Quem que foi que perguntou? William Romanknopf. Acho que é assim que... Não é uma pergunta relacionada à dor lombar, mas eu vou responder sim. Provavelmente o autismo não tem relação com o procedimento em si. Agora, é claro que eu não lembro do caso, nem de outras alterações que o paciente possa apresentar na tomografia, na ressonância, que possam estar associadas a uma síndrome em que o autismo faz parte. Mas da cirurgia, em geral, não é isso. Ok? Mais alguma pergunta? Okay. Não, só. Eu acho que a gente se estendeu até bem mais dos 15 minutos. 25 minutos de neurocirurgia. Não, hoje foi muito tempo de neurocirurgia. Não é nosso objetivo se estender, foi mais por causa das perguntas mesmo. Eu quero agradecer a todos que fizeram perguntas, a todos que estão presentes. Está sendo muito legal para a gente fazer esse projeto. Se você tem interesse, né, quer sugerir algum tema, só entrar em contato. Se tiver outros acadêmicos de medicina que quiserem entrar no projeto também, só enviar mensagem ou para mim ou para o Bruno pelo direct para a gente incluir também no projeto. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente discute alguns casos e também tem outros projetos paralelos com 15 minutos de neuro. E queria agradecer a sua presença, Yolanda.
Você foi ótima, tá? Obrigada Obrigada. pela sua participação. E semana que vem a gente já tem live programada, já tem um tema programado que o Bruno vai falar para a gente qual que é super interessante também. Aproveitando esse gancho, nós vamos falar dor de cabeça. Quando procurar um especialista. É isso aí, gente. Tchau para você. E só dar o gatilho, né? Já que cefaleia e lombalgia são as duas causas de dores mais incapacitantes. São né? as duas causas prováveis de maior procura de emergência. As duas causas. Estão entre as 10, mas com certeza são muito frequentes, sim. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada pela participação Tchau, de boa todos. noite. E segunda-feira tem mais. Tchau. Tchau. Tchauzinho.